Senhor, santo, santo, santo. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Com este versículo maravilhoso e poderoso da palavra de Deus, eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos presentes e os irmãos ouvintes com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Esta mensagem que tem o tema: das trevas resplandecerá a luz. Aleluia! Nós vamos ler apenas um pequeno versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Este pequeno versículo da palavra de Deus que nós vamos ler neste momento é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Aleluia! Vamos então, 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 4, diz o apóstolo Paulo: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que palavra poderosa é a palavra que nós lemos. Então, neste momento, eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, ouçam atentamente a palavra do Senhor Jesus, que vai ser apregoada aqui agora. Aleluia! Sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Talvez assim você venha crer no poder do Evangelho, do Reino de Deus, que pregou o apóstolo Paulo e que prega o pastor Nonato nos últimos tempos. O Evangelho genuíno, o Evangelho poderoso, o Evangelho santo, o Evangelho vivo, eterno. Aleluia! Para resgatar e salvar as almas do homem, as almas da mulher, porque as almas são propriedades divinas, porque as almas, elas foram compradas pelo bom preço, e este preço é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, em Gólgota, em Jerusalém. Então, as almas são propriedades divinas, mas o diabo está enganando as almas. Aleluia! Com este mundo de trevas e o pecado e os falsos profetas que pregam o evangelho mundano, o evangelho mentiroso, um
um evangelho falsificado, um evangelho anátema, que as pessoas vivem como quer, de qualquer jeito, de qualquer maneira, na prática do pecado. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o apóstolo Paulo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, que Paulo disse, que Paulo fala, é Satanás, é o diabo. Os incrédulos, que Paulo disse, que Paulo fala, são os crentes apostatados de Deus, apostatados espiritual, são incrédulos, não creem mais nas coisas de Deus, estão cegos, estão corrompidos, estão em trevas, estão no erro, estão no pecado. O diabo cegou eles, Satanás cegou eles. Aleluia. Irmãos queridos, essa cegueira não é uma cegueira física, não. Essa cegueira é uma cegueira espiritual. Tudo aquilo que era pecado, agora não é mais pecado. Se tornou para eles uma coisa normal, uma coisa comum. Por quê? Porque estão cegos espirituais. Por quê? Porque o diabo cegou espiritualmente. Estão cegos espirituais. Estão corrompidos com o mundo e com o pecado. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, disse Paulo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses incrédulos não é os ímpios, não. Ímpio é ímpio. Esses incrédulos são os crentes. Aleluia! Os crentes que conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas não obedecem. Não respeita. O próprio Senhor Jesus chamou o apóstolo Tomé de incrédulo. Tomé era um apóstolo. Tomé era um discípulo. Era crente. E Jesus chamou ele de incrédulo. Então, esses incrédulos que Paulo fala não são os ímpios. Ímpio é ímpio. Ímpio não tem temor de Deus. Ímpio não tem compromisso com Deus. Ímpio não serve a Deus. Então, eles são ímpios. Eles não são incrédulos, eles são ímpios. Esses incrédulos são os crentes incrédulos, rebeldes, que conhecem a Bíblia, mas não respeitam a Bíblia, não obedecem a Bíblia. São os incrédulos que a Bíblia fala, os incrédulos que Paulo fala, os incrédulos que o próprio Senhor Jesus falou. O próprio Jesus chamou o discípulo, o apóstolo Tomé de incrédulo, porque não creu na sua ressurreição. Aleluia. O próprio Senhor Jesus não operou muitos outros maiores e grandes milagres por causa da incredulidade dos seus próprios irmãos e das suas irmãs, que eram incrédulos. Aleluia. Louvado e glorificado o
nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de João capítulo 20, e versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João 20, versículo 26. 8 dias mais tarde, estavam de novo o discípulo dentro de casa, e Tomé com eles, embora as portas estivessem fechadas. Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. São João 20, versículo 27. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus chamou Tomé de incrédulo. João 20, versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. São João 20, versículo 29, então Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos, irmãos amados, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Tomé não creu na sua ressurreição. Tomé não creu na ressurreição do Senhor, porque ele era incrédulo. Ele era um discípulo incrédulo. Ele era um apóstolo incrédulo. Ele era um homem incrédulo. Aleluia. É isso que Paulo falou. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça nele a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. O diabo, ele não quer que você creia na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele não quer que você creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele não quer que você confesse, que você aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma. O diabo, ele não quer que eu pregue a palavra do Senhor Jesus. O diabo não quer que eu pregue a verdade da palavra de Deus. O diabo não quer que você escute o Evangelho do Reino de Deus. O diabo cegou os incrédulos para que eles não entendam, para que eles não recebam o Evangelho do Reino de Deus. O diabo cegou os incrédulos. O diabo cegou os moradores da terra. Eles estão cegos espiritual. Eles não entendem, eles não compreendem, eles não aceitam a luz do Evangelho da glória de Deus. Eles querem viver do jeito deles. Eles querem viver da forma deles. Eles querem viver da maneira deles. E não é desta maneira, e não é desta forma. É da maneira que Deus quer. É da forma que Deus quer. É como a Bíblia exige. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia. Voltando ao texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, disse Paulo: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cegou os moradores da terra, estão cegos. Aí está, veja como eles estão cegos. Veja como os moradores da terra estão cegos. Aí estão os homens, aleluia, glória a Deus. Aí está os homens vivendo homem com homem, os homens
fazendo relação homem com homem. Por quê? Porque o diabo cegou, estão cegos. Aí está, aleluia, os homens fazendo relação sexual, os homens casando, homem com homem, aleluia, estão cegos. Isso é obra do diabo, porque não pode ser de Deus, nem de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. É o diabo mesmo, é Satanás mesmo. Aí estão as mulheres, vivendo mulher com mulher, casando mulher com mulher, fazendo relação mulher com mulher. Isso é obra do diabo, porque não pode ser de Deus, nem de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. É o diabo mesmo, é Satanás mesmo, aleluia. Então o diabo cegou, estou cego. Aí estão as mulheres, fazendo relação mulher com mulher. Quem foi que cegou ela? Foi o diabo. Quem foi que cegou ela? Foi Satanás. Aí estão os homens fazendo relação homem com homem. Quem foi que cegou eles? Foi o diabo. Foi Satanás. Então aí está. Estão cegos. Estou na cegueira. Estou no erro. Estou na corrupção. Estou no pecado. Estou na maldade. Aleluia. Mas no poder da palavra, o diabo vai embora, a mulher fica liberta. No poder da palavra, o demônio vai embora, o homem fica liberto. Aleluia. Então presta atenção. A Bíblia diz, no livro de Gênesis 2, versículo 18, diz: o Senhor não é bom que o homem esteja só, fale aí uma adjuntora que lhe corresponda. Então Deus, Ele fez a mulher para o homem. Deus fez a mulher para ser a companheira do homem. Deus fez a mulher para ser a esposa do homem. A mulher foi feita para o homem e não para outra mulher. A mulher viver com outra mulher, isto é uma abominação, isto é pecado, isto é obra do diabo e não de Deus, porque Deus fez a mulher para o homem. Aleluia. Presta atenção, que você está ouvindo a palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. Então Deus fez a mulher para o homem e não mulher para outra mulher. A mulher vivendo com outra mulher, isto é abominação, isto é pecado, isto está errado. Aleluia. Preste atenção. A Bíblia diz, Provérbio, capítulo 18, versículo 22, disse Salomão: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Está vendo? A mulher como esposa. A Bíblia diz que o homem que acha uma esposa, aquele que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebeu o favor do Senhor. Então é uma coisa boa que Deus fez para o homem, a mulher, a esposa. O casamento é uma instituição divina, é uma bênção de Deus na vida do homem. Mas veja o que o diabo faz. A mulher deixa de casar com o homem, de viver com o homem, para viver com outra mulher, para viver no erro, para viver no pecado. Veja o que os homens fazem. Deixa de casar com a mulher, deixa de viver com a esposa, para viver com outro homem, para viver no pecado. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, irmãos amados, é no poder da palavra, é no poder do Evangelho que as almas são libertas, que Satanás vai embora da vida do homem, que
que Satanás vai embora na vida da mulher e fica uma alma livre, e fica uma alma liberta para servir a Deus em espírito e em verdade, para adorar e a glorificar o Criador, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Jeremias 29, versículo 6, disse o Senhor: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vós às vossas filhas maridos, para que tenha filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminua, não diminua. Meus queridos, meus amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, o projeto de Deus é que a mulher e o marido venham a gerar filhos e filhas e se multipliquem-se sobre a terra. Este é o projeto de Deus, é que a mulher gere filhos e filhas, que o marido e a mulher, o homem e a mulher venham gerar filhos e filhas, venham produzir filhos e filhos, para que se encha a terra, para que se multiplique. Aleluia! Esse é o projeto de Deus, que o homem com a sua mulher, que o homem com a sua esposa venha reproduzir, venha multiplicar, venha gerar filhos e filhas sobre a terra. Meus queridos, agora imagine o que duas mulheres vai gerar. O que duas mulheres vai gerar? O que duas mulheres vai multiplicar? Duas mulheres, uma vivendo com a outra, uma lambendo a outra. O que duas mulheres, uma lambendo a outra, vai reproduzir? Vai reproduzir o pecado, vai reproduzir a morte, vai reproduzir a condenação para ela mesma no dia do juízo. Minha amada e querida irmã, duas mulheres não podem gerar filhos. O que duas mulheres podem gerar é o pecado. O que duas mulheres podem gerar é a morte. Aleluia! Mas no poder da palavra, este demônio que está enganando esta mulher vai embora. E ela fica uma mulher livre, fica uma mulher liberta, para servir a Deus em espírito e verdade, e ser uma alma salva para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora, a Bíblia diz em Romanos 6, 23, disse Paulo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Presta atenção que o salário do pecado é a morte. Então você, minha irmã, que está no pecado, você, aleluia, está, aleluia, gerando a própria morte, buscando a própria morte, buscando a própria condenação, porque o salário do pecado é a morte. E uma mulher vivendo com outra mulher está em pecado. Uma mulher fazendo relação com outra mulher está em pecado. Você está gerando a própria morte. Aleluia! A Bíblia diz, Tiago 1, versículo 13, disse Tiago: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Tiago 1, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Você, minha irmã, você, mulher, que foi atraída por outra mulher e está fazendo relação com outra mulher, você gerou o pecado e a própria morte. Aleluia! Você precisa sair deste erro, você precisa sair deste pecado.
Você precisa sair desta maldade. Você precisa abandonar este erro. Você precisa confessar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. E este demônio vai embora da tua mente, do teu pensamento, do teu coração, dos teus caminhos, da tua vida, da tua casa, da tua família. E você fica uma mulher livre, fica uma mulher liberta, para servir a Deus em espírito e em verdade, para ser uma mulher salva para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Evangelho é isso. O Evangelho é para resgatar as almas das trevas. O Evangelho é para resgatar as almas das prisões do diabo, das prisões do pecado. O Evangelho é para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Agora, você aceita Jesus, minha irmã, e Jesus te perdoa. Jesus te liberta. Jesus te transforma. Jesus te sela com o seu sangue. Aí o diabo não vai ter mais poder de dominar a tua vida, de controlar a tua vida. Aleluia. Entenda isso, minha irmã. Compreenda isso, minha irmã. Compreenda a palavra de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus na tua vida, minha irmã. Deus fez a mulher para o homem. Deus não fez mulher para viver com outra mulher, não. Deus não fez mulher para viver lambendo outra mulher, não. Isso é uma imundícia diante de Deus. Isso é obra do diabo. É obra de Satanás. É o diabo. É Satanás mesmo. É o demônio mesmo. Mas no poder da palavra o diabo cai por terra. O demônio cai por terra. Satanás vai embora. Você fica uma mulher livre. Você fica uma mulher liberta. Você fica uma mulher salva em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, o homem. Aleluia! O que o homem vai gerar com outro homem? Vai gerar o pecado. Vai gerar a morte. O homem vivendo com outro homem. Um homem tendo relação com outro homem. Ele vai gerar a morte. Ele vai gerar o pecado. Ele vai gerar condenação para ele mesmo. Aleluia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus fala. Aleluia. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Disse o Senhor: se também um homem deitasse com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos fizeram a abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Meus queridos, o próprio Deus falando, é uma abominação, é uma imundícia, é uma imoralidade diante dos olhos de Deus. Um homem deitar-se com outro homem, um homem fazer relação sexual com outro homem, um homem casar com outro homem. Isso é uma imundícia, isso é uma imoralidade, isso está errado, isto é pecado, isto é obra do diabo, isto é obra de Satanás, isto é obra dos demônios. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que Deus está falando com você, porque Deus te ama, porque Deus, aleluia, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te dar a vida eterna. Não endureça o teu coração, meu irmão, quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que fala contigo. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Em Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo e enxofre e matou tudo queimado. Não escapou nada. Até o que nascia da terra foi queimado. Tudo por causa desta maldade, tudo por causa deste pecado, tudo por causa deste erro. Deus manda fogo e enxofre nas cidades Sodoma e Gomorra e mata tudo queimado. Não escapou nada. Até o que nasceu
nascia da terra, tudo foi queimado. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 19, no versículo 24, disse o Senhor, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Gênesis 19, versículo 25, subverteu, pois, aquelas cidades e todas aquelas planícies e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. As cidades Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre por causa desta abominação, por causa deste erro, por causa deste pecado dos homens fazerem relação com outro homem. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus, Ele ama a alma do homem. Deus, Ele ama a alma da mulher. Mas Deus, Ele abomina o pecado. Mas Deus, Ele abomina a iniquidade. Mas Deus, Ele abomina o erro. Deus, Ele ama a alma do homem. Deus quer que o homem abandone o pecado. Deus quer que a mulher abandone o pecado. Para o homem não perecer. Para a mulher não perecer. Aleluia. Hoje está se repetindo tudo de novo. Aí está os tempos de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor está avisando, o Senhor está alertando, se não se arrependerem, se não se converterem e não mudarem de vida, dessas abominações vão perecer na dureza dos seus corações e não escapa sequer do maior ao menor, do menor ao maior, se não se arrependerem, se não se converterem, se não mudarem de vida, se não abandonar esta prática mundana, esta prática pecaminosa, vão perecer tudo, do maior ao menor, não escapa um sequer, assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, hoje Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender, para você se converter deste pecado do homossexualismo, deste pecado da mulher lesbianismo. Deus está dando a oportunidade para os moradores da terra mudarem de vida, preparar a sua vida, abandonar os seus erros, abandonar os seus maus caminhos. Aleluia, porque Jesus está cerca, porque Jesus está voltando. O versículo que nós lemos no princípio da mensagem diz que o diabo cegou os incrédulos. Segundo Coríntios 4, versículo 4, disse Paulo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo cegou, estão cegos, aleluia. O diabo cegou os homens, o diabo cegou as mulheres, estão tudo cego. Aí estão os homens, vivendo homem com homem, estão tudo cego. Aí estão as mulheres, vivendo mulher com mulher, estão tudo cega. O diabo cegou os moradores da terra, o diabo cegou o homem, o diabo cegou a mulher. Aí está a mulher, vivendo com outra mulher, tendo relação com outra mulher, a mulher lambendo outra mulher. Que coisa terrível, que imundícia, que pecado, que abominação. Aí estão os homens, aleluia, no pecado, no erro. E Deus está chamando ao arrependimento, e Deus está chamando a conversão, e Deus está te dando a oportunidade, minha irmã, para tu não perecer, para tu não morrer, para tu não perder a vida. Aleluia. Deus está dando a oportunidade para esse homem, para ele não perecer, para ele não morrer, para ele não perder a vida. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Segundo Coríntios 4, versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Segundo Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus, que diz
planície das trevas resplandecerá a luz. E quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia, meus queridos, meus amados, é no poder da palavra, é no poder do Evangelho. Aleluia, a luz de Deus vai iluminar na nossa vida, vai resplandecer na nossa vida. A luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus vai iluminar na tua vida, meu irmão, vai iluminar na tua vida, minha irmã, e você vai sair das trevas. Você vai sair das trevas e passar a viver na luz. Você vai sair do erro, da morte, do pecado para viver com a vida que é Cristo, que é Jesus, o Senhor. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz Atos 26, versículo 15. Disse Paulo, disse eu, quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus a quem tu persegue. Atos 26, versículo 16. Agora, levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos 26, versículo 17. Eu te livrarei deste povo e do gentil a que agora te envio. Atos 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Meus queridos, meus amados, o Senhor Jesus, ele usou Paulo para pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, para resgatar as almas que viviam aprisionadas, que viviam em trevas, que viviam no erro e no engano, para que eles viessem passar a viver na luz, a viver com Cristo e ter a salvação, receber o perdão dos seus pecados. E o mesmo Deus e o mesmo Senhor que usou Paulo é o mesmo Senhor que está me usando aqui agora. Não mudou nada, é o mesmo Senhor. O mesmo Senhor que colocou a palavra na boca de Paulo é o mesmo Senhor que está colocando a sua palavra na minha boca para transmitir para os moradores da terra que estão em treva, que estão no erro, que estão no pecado, que estão na escuridão, que estão nas prisões do diabo, para que eles sejam resgatados, para que eles recebam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. É no poder da palavra de Deus que as almas são resgatadas das trevas para andarem na luz. É no poder da palavra de Deus que as almas são resgatadas do poder de Satanás e do pecado. É no poder da palavra. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão ouvindo o Evangelho, o Evangelho santo, genuíno, poderoso, vivo e eterno, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Aqui é o Evangelho verdadeiro, que Deus está me usando aqui agora para tirar o homem do homem sexualismo, do pecado, desta imundícia, para tirar a mulher do levianismo, desta imundícia, do pecado. O Evangelho genuíno e verdadeiro para tirar a mulher das trevas, para andar na luz. O Evangelho genuíno do poder de Deus para tirar o homem das trevas, para ele andar na luz. Aleluia. A luz é Jesus, as trevas é o pecado. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Aceite Jesus Cristo.
Cristo como Salvador da tua alma, senão tu vai morrer no teu pecado, senão tu vai perecer no teu pecado, senão tu vai morrer na dureza do teu coração, esse coração adulto, prostituto, fornicário, idólatra, esse coração vaidoso, maldoso, pecaminoso, aleluia. Você precisa mudar de vida, minha irmã. Você precisa mudar de vida, meu irmão. Você precisa confessar Jesus, minha irmã. Você precisa aceitar Jesus, minha irmã. Você precisa confessar Jesus, meu irmão. Você precisa aceitar Jesus, meu irmão, como Salvador da tua alma. E Jesus te liberta, te perdoa, te transforma, te salva, te dá a vitória. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu quero neste momento fazer uma palavra de oração em favor de todos os amados e queridos irmãos presentes e irmãos ouvintes. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Uma palavra de oração. Ore conosco agora, meus queridos irmãos amados. Ore com o pastor Nonato agora, e Deus vai abençoar a tua vida. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, ó Deus santo e poderoso, ó Deus bendito, Deus eterno, Deus de glória, Deus de graça, de poder, ó meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, a tua palavra foi apregoada, a tua palavra foi anunciada aqui agora, meu Deus e meu Pai, Senhor, tenha misericórdia, perdoa a vida deste homem, perdoa a vida desta mulher, Senhor, repreenda agora, repreenda este demônio que oprime esta mulher, que escraviza esta mulher, que humilha esta mulher, repreenda este demônio que oprime este homem, que escraviza este homem, meu Deus, tenha misericórdia destas vidas, meu Deus, tenha misericórdia destas almas, ó Deus, vai queimando as enfermidades, queima Jesus, queima, 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 queima as enfermidades agora, queima, meu Deus, queima, queima toda a bruxaria, toda a macumbaria, toda a feitiçaria, queima a paralisia, queima o derrame, queima a mortandade, queima esta hemorragia, queima este cisto, queima este nódulo, queima este caroço no seio, queima esta hérnia, queima esta enfermidade na próstata, queima-se nesta doença nas colunas, nas cadeiras, no peito, no fígado, nos rins, nos pulmões, na cabeça, no coração, onde tiver a dor, onde tiver a enfermidade, onde tiver a bactéria, vai queimando, Jesus, vai queimando, vai curando, vai sarando, vai libertando, vai transformando, vai dando a vitória. Oh meu Deus, liberta este povo, liberta esta gente, visita agora os ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, toca neste ouvinte agora, liberta este ouvinte agora, transforma este ouvinte agora, salva este ouvinte agora. Oh Deus, visita os presos, os presidiários, detentos, liberta, transforma, salva, visita os hospitais, visita os pronto-socorro, vai tocando nos enfermos, nos doentes. Oh meu Deus, cura, liberta, salva, meu Deus, toca no desviado, traz de volta o desviado para a tua casa, para os teus caminhos, traz de volta as almas que o diabo tirou da igreja. Oh meu Deus, traz de volta o povo, traz de volta esta gente que o diabo tirou da igreja, que o diabo tirou dos teus caminhos, tirou da tua presença, tirou da tua casa. Traga de volta, meu Pai, traga de volta as almas, traga de volta estas vidas. Meu Deus, tenha misericórdia. Oh Deus, livra a minha vida, guarda a minha vida, protege a minha vida, prepara a minha vida, capacita a minha vida para a luz do Evangelho, para a luz da tua palavra, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, como se tu quer que seja pregado, como se tu quer que seja anunciado. Ó Deus santo e poderoso, desde agora e para sempre, eu te dou graça e te agradeço por estas vidas, por estas almas, pelos milagres, pelos livramentos, pelas libertações, pelas almas que vão te confessar, pelas almas que vão te aceitar como Salvador da sua alma. Ó Deus santo e poderoso, abençoa nosso pastor estadual, responsável pelas igrejas pentecostal, Deus em amor, em Manaus, em todo o Amazonas, pastor André Martins, meu Pai, abençoa teu filho, abençoa teu servo, abençoa toda a sua família, dá o grande livramento, dá a bênção e a vitória, abençoa nossa diretoria mundial das igrejas pentecostal, Deus em amor, abençoa nossa diretoria deliberativa, abençoa nossa diretoria executiva, abençoa todos os seus familiares, livra, guarda, dá a vitória, abençoa toda a família e toda a parentela do nosso saudoso e missionário Davi Martins Miranda, livra a sua família, livra a sua parentela,
tenha misericórdia. Deus Santo e poderoso, a igreja é tua, a palavra é tua, as almas são tuas, a minha vida é tua. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Leve estas almas para as igrejas pentecostal, Deus sem amor. Prepara estas almas, liberta estas almas. Prepara, Senhor, prepara para o batismo, prepara para o dia do arrebatamento, prepara para o dia da eternidade, prepara para o dia da salvação e a vida eterna. Oh Deus Santo e poderoso, me revela as mensagens da tua palavra, para eu pregar a tua palavra ao público, ao ar livre, em toda a terra, onde o Senhor nos levar, onde o Senhor nos mandar, onde o Senhor nos enviar. Oh Deus Santo e poderoso, pois é no poder da palavra que as almas são libertas, pois é no poder da palavra que as almas são curadas, pois é no poder da palavra que as almas são resgatadas, que as almas são salvas. Oh meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, livre e guarda a minha vida, livre e guarda a minha esposa, livre e guarda a minha família. Oh Senhor, desde agora e para sempre, eu te dou graça. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, meu Pai, desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Vamos fazer mais uma palavra de oração, e agora é a oração de confissão. Você vai repetir as palavras que fala o pastor Raimundo Nonato, e Deus vai te abençoar, e Deus vai mudar a tua vida, em nome do Senhor. Vamos lá, oração de confissão. Repete, me alegre, me contente. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos todos agora confessando, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Vamos lá, bem alegre, bem contente. Repete agora, vamos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir nesse momento. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue poderoso para o dia da vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Se você não conhecia, se você não sabia, fique conhecendo agora, fique sabendo a partir de agora que o televisão é a imagem da besta que ia se levantar na terra, ia por todo mundo para enganar todos os moradores da terra, fazendo que todos lhe adoram, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estariam escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí está, amados irmãos, queridos irmãos presentes, irmãos ouvintes, a potência que tem o televisão. O televisão se tornou famoso
se tornou uma potência mundial. A televisão se tornou um ídolo mundial. Está em todo mundo, está em toda a terra, fazendo o mundo todo lhe adorar, fazendo o mundo todo lhe assistir. Irmãos queridos, irmãos amados, a televisão é ídolo. A televisão é ídolo. A televisão tira o temor de Deus do coração do homem. A televisão tira o temor de Deus do coração da mulher. O homem que olha, que adora, que assiste a televisão não tem temor de Deus. A mulher que ora, que assiste, que adora a televisão não tem temor de Deus. O homem não tem tempo para adorar Deus, mas tem tempo de assistir novela, assistir jogo, assistir filme de pornografia. A mulher não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de servir a Deus, não tem tempo de adorar Deus, mas tem tempo de assistir a novela, de assistir os filmes, de assistir os jogos, de assistir as pornografias. Aleluia. Está vendo o que faz a televisão? A televisão transmite o pecado, transmite a maldade. Aí estão as crianças rebeldes, não respeitam a pai, não respeitam a mãe, porque aprende com filme, aprende com televisão. Aí estão os adolescentes indo para o mundo do crime, por quê? Porque aprende com televisão. Aí estão os jovens indo para o mundo do crime, por quê? Porque aprende com televisão. Aí está a mulher traindo o marido, por quê? Porque aprende com televisão. Aí está o homem traindo a mulher, por quê? Porque aprende com televisão. Aí está a televisão transmitindo o pecado dentro da tua casa, minha irmã. Aí estão os palavrões, as coisas indecentes, as coisas impuras dentro da tua casa. O diabo está enganando os moradores da terra através do televisão, a imagem da besta. A televisão transmite o pecado. A televisão é a imagem da besta. A televisão se tornou um ídolo mundial. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Deus abençoe. Irmãos queridos, desde já, todos estão convidados para fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. A nossa igreja pentecostal Deus é Amor estadual, a sede estadual, aqui em Manaus, está na rua Alexandre Anorim 525, no bairro de Aparecida. Aleluia! Atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.